E agora? Vem? Anne Brenda Gonçalves de Oliveira. Seu nome completo, filiação. Anne Brenda Gonçalves de Oliveira. Nome do pai e nome da mãe. Hermógenes Vieira de Oliveira, Creuza Gonçalves de Oliveira. Data de nascimento. 12/5/84. A senhora é eleitora? Oi? A Sim. senhora é eleitora? Sim. Qual que é a sua profissão? A profissão, no momento, doutora, dona de casa. Eu estou desempregada. Mas a senhora já teve trabalhando algum dia? Já sim. E a senhora exerceu qual profissão? Eu auxiliar de... eu trabalhava na higienização. Você já estudou? Já sim. Até que série? Completei o ensino fundamental completo e fiz o curso técnico de enfermagem. A senhora já foi presa anteriormente, processada? Não, nunca, doutora. A senhora tem filhos? Tenho um filho de criação. Qual idade? Hoje está com 12 anos. Eu vou ler aqui para a senhora a denúncia, para a senhora me responder se esses fatos são ou não verdadeiros, certo? Sim. O Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia contra o Anne Brenda Gonçalves, pelos seguintes fatos. Segundo o ressort apurado no caderno inquisitorial em anexo, a denunciada, de forma livre e consciente, com ânimo recante, praticou homicídio contra Evandro Bonfim de Souza, com emprego de veneno. A vítima teve seu protocolo de morte encefálica finalizado em 13 horas e 58 minutos, do dia 28 de 11 de 2017, com parada cardíaca às 7h15 do dia 3 de 12 de 2017, no Hospital Calixto Mide Filho, em Itabuna, conforme demonstrado no laudo de exame de necrópsia e prontuário médico acostado em inquérito policial. Consta dos autos que a denunciada era namorada da vítima, tendo o relacionamento iniciado há poucos meses do óbito, sendo que desde então a vítima, que sempre havia tido um bom estado de saúde, começou a apresentar-se debilitada em diversas situações cotidianas, queixando-se de mal-estar, tontura, sudorese excessiva, oscilações de pressão, dentre outros sintomas. A senhora tem direito constitucional ao silêncio e não responder qualquer das perguntas que eu te fizer aqui, mas esse é o momento que a senhora tem para exercer a sua defesa e esclarecer como ocorreram os fatos, caso queira. Até aqui, os fatos são verdadeiros? O senhor Evandro estava internado, morreu com emprego de veneno. Que ele estava internado, sim, doutora. Foi vítima. Agora sim. Quando a cunhada dele me pediu para que, quando me procurasse e falasse que ele estava com um problema de saúde, por motivo de ele ter sido gerente da empresa Magazine Luiza, e ele foi demitido há pouco tempo. Foi quando ele ficou muito triste, porque perdeu o emprego, e ela conversava muito comigo e dizia assim, que quando procurasse era para dizer que, para falar sobre o estado de saúde dele, porque ele estava preocupado de ele ser afastado da empresa e também não receber todos os seus direitos. Tá certo, a parte que ele foi internado está verdadeira. Agora eu vou ler para você a outra parte da denúncia. Certo. No dia 12 de 11 de 2017, por volta das 11 horas, após uma tentativa frustrada de acompanhar um jogo de futebol, devido às reincidências das más condições de saúde, a vítima foi encaminhada por familiares ao pronto-socorro de atendimento no Hospital Calixto Midley, submetendo-se ao acompanhamento médico. No entanto, ainda que as providências de atendimento tenham sido realizadas, o quadro clínico se agravou, havendo necessidade de internação no CTI. Isso aqui é verdade? Foi quando ela me ligaram, a família me ligou. Tá, vamos
na próxima. De acordo com os depoimentos colhidos pela autoridade policial, durante o atendimento a Evandro, houve uma suspeita de intoxicação medicamentosa e, ao ser questionado sobre a substância que havia ingerido, o mesmo respondeu que no dia anterior esteve na casa da denunciada e que havia tomado compostos de metronidazol e omeprazol. Ademais, disse que, além dos medicamentos citados, sua namorada havia lhe dado um outro comprimido, cujo nome não sabia informar, o que causou estranheza aos parentes da vítima. Apesar da família de Evandro ter entrado em contato com a denunciada para que fossem informados sobre o referido comprimido, a mesma negou ter oferecido qualquer outro medicamento, além daqueles indicados pela vítima. Até aqui, sobre esse parágrafo, porque é verdade, isso aconteceu? Doutora, o medicamento... Se ele tomou, eu não vi, porque eles chamam de dor de estômago. O metronidazol. Metronidazol, ele, segundo ele, disse que está tomando remédio para febre. E o omeprazol? O omeprazol, ele disse que já tomava constante, era de uso diário dele. E esse terceiro medicamento, a senhora deu para ele algum medicamento? Não, doutora, não. Hoje ele não existe mais, então elas podem falar o que for, né? Até que eu dei... Terceiro parágrafo. Dessa forma, Evandro permaneceu internado no CTI até o dia 16 de 11 de 2017 e, após apresentar estabilidade em seu quadro clínico, foi transferido para um dos apartamentos do hospital. Convencionou-se, através de um pedido da vítima, que a partir de então a denunciada seria acompanhante no período noturno, estando sob seus cuidados no período em que tivesse de repouso, enquanto sua irmã Elmara, que também trabalhava no hospital, faria visita para acompanhá-lo em momentos oportunos. Verdade. Verdade? Isso. Então a senhora ficava à noite e a à irmã noite. ficava de manhã, de dia. Isso, de dia. Nos dias que sucederam, tudo ocorria bem com a vítima, que progredia para o recebimento de uma alta médica. No entanto, na madrugada de 21 de 11 de 2017, Evandro teve uma súbita parada cardíaca, causando uma estranheza ainda maior nos seus parentes próximos ao buscar esclarecimentos. Foram informados de que a equipe médica ainda conseguiu reanimar Evandro e que, após realizada a lavagem gástrica, houve a saída de uma substância escura parecida com a substância venenosa popularmente conhecida como chumbinho. Isso aqui, a senhora tem conhecimento, isso é verdade? Que eu não tive A senhora mais... acompanhou ele nesse momento? Não, porque tiraram do quarto, disse que era para me aguardar no posto. A senhora ficou sabendo sobre isso? Fiquei, né? Segundo a Zenaide, conversava muito comigo pelo zap, ela disse que se ele tinha costume de tomar remédio para potência. Eu falei que não sabia disso. Porque, qual era a idade dele? Hã? Qual era a idade dele? 40. Ah. Segundo ela disse que os médicos estavam suspeitos disso. Tentando entender, senhores, não pode haver manifestação no interrogatório, senão não vou poder permitir a permanência dos senhores aqui. Tentando entender o que havia acontecido, Elmara, irmã da vítima, pediu explicações à denunciada, que contou que a vítima estava dormindo e de repente parou de roncar. Disse ainda que, ao chamar Evandro, constatou que ele não respondia e assim chamou a equipe de enfermeiros daquele pavilhão. Ocorre que consta dos autos a filmagem do corredor do hospital nessa hora e chama a atenção a forma demorada como a denunciada se dirige ao local onde ficavam os profissionais de enfermagem, comportamento atípico em um momento de emergência com um familiar, alguém íntimo, demonstrando enorme apatia a uma situação que ensejaria uma atitude drástica. Como é que foi esse momento? No momento, doutora, eu chamei porque as técnicas de enfermagem se apresentam, como se apresentou para mim e para ele, dizendo que ia ficar à disposição de qualquer coisa, poderia chamar. Quanto tempo que a senhora demorou para chamar? A partir do momento que a senhora viu que ele estava passando mal? Foi, eu fui logo, saí logo, perguntei a um que estava no posto, estava tudo escuro no posto. Então a senhora não demorou para chamar? Não demorei, doutora, não demorei. E outra, a enfermeira falou que se eu quisesse que ele morresse, eu não teria chamado, e sim deixaria ele morrer. Próximo parágrafo. Além disso, embora fosse de conhecimento da denunciada que a irmã da vítima trabalhava naquela noite no CTI,
do hospital, não houve iniciativa por parte da denunciada em avisá-la ou pedir socorro no momento em que Evandro começou a passar mal. Testemunhas que compartilhavam o mesmo apartamento hospitalar ratificaram a demora praticada pela denunciada entre o momento em que a vítima emitia estranhos sons semelhantes a um gemido alto e aquele em que a acusada apareceu com suporte médico. A senhora não chamou a irmã porque... Não, eu falei que o irmão dele trabalhava, mas só que falou assim, calma, calma, porque estava na agitação para reanimar ele. Mas sim, eu fui falado assim, eu estava chorando, eles mandaram o cara ficar quieto, e quando eu ia para a porta do quarto da enfermaria, mandavam eu sair. As circunstâncias no dia seguinte, ao agravamento das condições de saúde de Evandro, permaneceram até o dia 27 de 11 de 2017, quando foi aberto um protocolo com exames de anteriografia, sendo que no dia 28 de 11 de 2017, esse protocolo foi fechado com a constatação de morte encefálica da vítima, com a parada cardíaca às 7h15, do dia 3 de 12 de 2017, sendo registrada a ocorrência, com a apresentação do corpo de Evandro para a realização de exame de necropsia. Após a morte de Evandro, familiares de um outro namorado da denunciada, que faleceu meses antes, em circunstâncias semelhantes à morte de Evandro, registraram a ocorrência na delegacia de polícia, diante de evidentes suspeitos de que sua morte também tivesse sido provocada pela denunciada. Sendo assim, foi instaurado inquérito policial, requerendo-se autorização para exumação do corpo de Edivaldo, com pronto encaminhamento das amostras para exames complementares de pesquisas de tóxicos, medicamentos psicotrópicos e venenos, pelo DPT, além de ser solicitado um comparativo dos resultados de Edivaldo e de Evandro. A senhora namorou o senhor Edivaldo? Sim, doutora. Qual que era a idade dele? Ele estava com 40 anos também. E ele morreu em quais condições? Ele já vinha com problema de saúde, ele era atendido por doutor Ian, e ele já tinha trabalhado na Trifil. Ele falou que várias vezes dava crise de dor de cabeça, ele tinha problema de pressão alta. E ele já vinha com problema de saúde já. No dia 6 de 6 de 2018, a Delegacia de Homicídio recebeu o laudo pericial referente às amostras de Edivaldo Araújo Alves e do laudo pericial de Evandro Bonfim de Souza. Ambos os laudos atestaram a detecção de presença de terbufós, agrotóxico pertencente ao grupo químico dos organofosforados, com ação inibidora irreversível da enzima aceticolenesteriase, sendo classificado como nível toxicológico 1. Esse material era conhecido popularmente como chumbinho. A senhora tem conhecimento disso? Não, doutor, não tenho. A senhora chegou a morar com ele, não? Não, morar não. Já foi na casa dele? Já sim, já viu esse tipo de agrotóxico lá? Oi? A senhora já viu esse tipo de agrotóxico lá na casa dele? Não. A irmã do Edivaldo, quando eu fui na casa dela, no segundo dia que eu fui na delegacia depois, porque a delegada, quando me fez perguntas, como a Zenaide falou que eu ia ser interrogada por motivo de... podia ter sido erros médicos, né? Da morte de Evandro, quando eu fui interrogada pela causa da morte de Evandro, no segundo dia ela disse que eu ia terminar meu depoimento. Quando falou que eu também estava sendo interrogada pela morte de Edivaldo. Daí eu procurei a família, como eu tinha, né? Amizade, procurei a irmã dele. A irmã dele falou que assim que ele morreu, encontrou uma caixa de medicamento que tomava para estimular o sexo. Assim foi, segundo ela falou. O Ministério Público tem algum esclarecimento contra o interrogatório? Joane Brenga. Oi. Você ficou com o acompanhante de Evandro no quarto, não é isso? Sim. No dia que ele passou mal, você estava com ele? No momento Sim. que ele teve essa parada cardíaca? Sim. Na primeira vez eu não estava.
Mas na hora que ele teve a parada cardíaca já no hospital, você estava com ele, dentro do quarto? Estava, porque quando o médico e os enfermeiros tentaram reanimar, eu não estava presente. Mas na hora que ele passou mal, você estava no quarto? Isso. Foram ouvidas aqui há alguns minutos atrás, pelo menos 2 pessoas que estavam no mesmo quarto, e ambos relataram que entre o momento que Evandro começou a passar mal e o momento que você chamou a equipe médica, demorou muito tempo. Por que você esperou esse tempo para chamar? Não demorei. Não foi demorada porque umas 2 horas da madrugada uma técnica tinha entrado. Ela ainda me falou, eu entrei, você estava com o rosto virado, cochilando, e ele estava como se fosse dormindo. Então não tem porquê, eu não fiquei o tempo todo, porque uma pessoa como estava, né? Consta também do processo uma filmagem no corredor do hospital. Sim. Que mostra você saindo do quarto, assim, numa extrema calma, numa tranquilidade, como você está aqui agora, inclusive. Por que tanta tranquilidade se uma pessoa estava praticamente morta ali do seu lado? Não é tranquilidade. Estava tudo escuro no corredor do hospital e eu saí de procura a técnica de enfermagem, Márcia. E ela estava dando assistência a outra paciente. Então você não sabe explicar porque você estava naquela tranquilidade. Tranquilidade, Deus sabe, né? Nossa, como a senhora está aqui agora, mas isso é uma análise para o segundo momento. Você disse que já fez técnica de enfermagem, não é isso? Não, nunca fui. Já fez curso? Pronto, fez o curso. Mas eu não tenho conhecimento, se o senhor quer dizer que eu posso ter conhecimento sobre os procedimentos. Eu não quero dizer nada, eu estou te perguntando. Certo. Eu quero dizer, eu vou dizer no momento oportuno. Tá. Você lá no hospital, o seu médico comentando, fazendo algum comentário, enfermeiros, de que foi encontrado chumbinho no corpo do seu Evandro, do seu namorado? Falaram que era para levar um material para análise. Foi quando eu saí chorando, foi que a enfermeira então pegou. Você não ouviu nenhum comentário de que ele tinha sido envenenado no hospital? Não. Você foi a única pessoa que estava lá que todo mundo estava no hospital? Falou que estava com suspeita de chumbinho. O técnico falou. Só estava você e ele no quarto, não é isso? Ou tinha mais alguém acompanhando ele no quarto? Com ele de acompanhante, tinha mais alguém De acompanhante, não. A senhora sabe Durante explicar? o dia eu não estava com ele. A senhora sabe explicar como é que esse chumbinho foi parar dentro do corpo de Evandro? Não sei, eu não tinha acesso à bolsa dele, à mochila dele, não tinha acesso, porque eu não tinha. Luane, boa tarde. Boa tarde. Na noite em que Evandro foi para ser feito, você acompanhou ele até a igreja? Até a igreja? Sim. Como sim? Ele não estava bem? Não, ele já estava assim, ele estava, eu não sei, ele estava muito triste e só falava do emprego dele. Ele questionava muito, disse que ficou 13 anos trabalhando numa empresa, como ele falava assim, para hoje eu ser mandado para fora do nada. Todas as testemunhas disseram aqui que foram vidas que não saiu bem. E quando retornou passando mal. E você estava acompanhando ele. Eu vou te fazer uma pergunta. Você deu algum medicamento para ele nessa noite? Não. Na igreja, no hospital, deve ter câmera. E mesmo porque ele não ia tomar medicação que não foi prescrita pelo médico, né? Nessa mesma noite, você viu um barulho forte de Evandro? O quê? Nessa mesma noite, quando ele retornou para o apartamento, você ouviu algum barulho forte, algum grito, algum gemido de Evandro? Não, porque a gente não retornou logo para o quarto, para a enfermaria. Só você não ouviu, os outros ouviram, você não ouviu. Eu estava cochilando, eu ouvi assim, certo. Ele roncando, como ele roncava, né? Eu achava que era ronco. Por que você não foi no velório de Evandro? Eu não fui no velório de Evandro, boa pergunta, não fui no velório de Evandro porque a família dele disse que a ex-mulher dele era de confusão, e eu fui, e eu não podia mais visitar Evandro na UTI, porque disse que só podia familiares. E nem na casa dele eu fui depois disso. Tem um mercearia no bairro da Califórnia, chamado Beto. Você já foi lá de compras? Beto? Não. Beto. Em que rua? Que rua?
Você foi nessa mercearia? Não. Você conhece a mercearia de Dona Nicinha? Nicinha, sei onde é que é. Você já foi na mercearia de Dona Nicinha? Já faz muito tempo que eu entrei ali. Você já fez compras? Não. Pode ser. A habilitação do senhor ela foi deferida. Mas me foi deferido ainda, foi protocolado na hora da audiência. Doutora, posso falar? Só um minuto, por favor. Wani, Oi. você disse que o Edivaldo possivelmente tinha alguma questão, alguma dificuldade sexual. Quanto a Evandro, tinha também esse mesmo problema ou não? Repete a pergunta, por favor. Você falou que Evandro possivelmente tinha alguma dificuldade sexual. Eu falei? Onde foi encontrado as caixas? Não, eu não falei. Explica aí se eles, os dois tinham essa dificuldade ou não. Não tinha dificuldade. Edivaldo ficou com coisa na cabeça, segundo ele disse que o cunhado comentou, que se tomasse remédio para pressão, podia dar impotência. Chegaria um tempo de dar impotência. Aí ele ficou com medo disso, colocando isso na cabeça. Como ele tomava todos os dias uma medicação, todo dia de manhã. Você mandou alguma vez seu sobrinho, ou seu irmão, não sei quem foi, em Dona Nicinha fazer compras? Não. Mandou em Beto? Não. Sem mais, doutora. Doutora. Eu posso falar, doutora? Agora a senhora vai responder as perguntas dos seus advogados, tá Certo. bom? Certo. Boa tarde, Ana. Boa tarde, doutora. Durante quanto tempo você namorou com o Evandro? Com o Evandro, a gente estava se conhecendo. Não foi nem bem um namoro, foi se conhecendo. Sim, mas em dias, meses, anos, quanto tempo? 3 meses a gente estava assim, conversando. Certo. Nos encontros que você tinha, encontros íntimos, vocês mantinham esse encontro onde? No motel, na casa dele, na sua, onde era? Motel. E ele ia lá na minha casa, mas não para ter relação. Relação que você não tinha em sua casa? Não. Como era o seu relacionamento com ele? Era um relacionamento harmonioso ou era conflituoso? Você brigava? Não, doutor, a gente não brigava. Não tinha briga. Mesmo porque é difícil, né? 2 pessoas se conhecerem e logo com 3 meses está com briga. Você tinha ciúmes dele ou ele tinha ciúmes de você? Não, doutor. Não. E seu relacionamento com a família de Evandro, como era? De Evandro? As irmãs, com o irmão? A irmã, quando eu fui na casa, logo a primeira vez que eu fui, eu não conheci a irmã dele. Eu conheci a cunhada e o irmão, que eu fui convidada para ir para a casa de praia, em Olivença. Certo. Aí fiquei 2 dias. Com a família? Com a família. E esses dias lá, como foi? Foi tranquilo, doutor. Tranquilo. Só que como eu tinha uma coisa para resolver aqui em Itabuna e pedi para a gente vir embora. Aí viemos embora, depois ele queria retornar, só que eu não quis. Veio você e ele ou veio você só? Veio eu e ele. Certo. Ele foi ao jogo no dia 12 de 11 de 2017 para São Paulo. Noticia os autos que no dia anterior, dia 11, ele haveria dormido com você. Esse pernoite foi aonde? Oi? Vocês dormiram aonde nesse dia 11? A gente dormiu no motel. No hotel. Só que essa idade, doutor, pediu para mim falar que tinha dormido na minha casa, então eu estava com todo o tempo todo com ele. Quando me perguntasse, porque eles estavam falando para mim que tinha sido erro médico.
Foi assim que ela me falou. Mas quantos Zenaide pediu para você dizer isso? Logo assim que ele teve o problema que ele voltou para o CTI. Mas pediu para dizer a quem? Falou que quando a família se reunisse e fosse conversar com algum diretor do hospital. Era para você dizer o quê? Que ele estava sempre bem e que ele tinha problema de estômago e estava com problema de saúde. Porque eu vi 2 irmãos dele comentando que a empresa queria já suspender o plano de saúde e que a empresa colocou ele para fora porque ele estava suspeitando que ele estava desviando dinheiro do caixa, alguma coisa assim. Eu queria saber de você. Senhores, a instrução tem que terminar. Mais uma manifestação, não vou permitir que os senhores fiquem na sala. Esse dia anterior, dia 11, ele tomou algum medicamento? Ô, doutor, eu não sei dizer. Ela pediu para me falar que ele tomou medicação, né? Agora, ele tomava uma medicação para emagrecer. Mas você viu ele tomando? É isso que eu quero saber. Se eu vi, não vi ele tomando. E no dia 12, quando ele passou mal, lá no jogo, foi para o jogo com o irmão, passou mal. Nesse dia você voltou a encontrar? Não. Quantos dias depois você voltou a encontrar com ele? Depois eu fui ver ele no hospital. Aí, daí você já foi. Foi. E a família fez alguma posição em que você tivesse um acompanhante dele no hospital? Fez sim, porque disse que não tinha ninguém para ficar à noite. Não, pera bem minha pergunta. Estou perguntando se a família foi contra você ficar fazendo. Não, mesmo porque senão eu não ficaria. Se eu fosse contra, eu não ficaria no hospital. Você ficou. Fiquei. Até quando você ficou na praia? Foi internado dia 12. Eu fiquei. A data. Que ele voltou para o UTI. Porque aí foi 21, mais ou menos. Isso. Então, até esse período você ficou acompanhando ele? Foi. Seu acompanhamento era durante o dia ou à noite? À noite, porque eu não podia ficar durante o dia. Me pediram para ficar durante o dia, só que eu não pude ficar durante o dia. Eu não podia. E a medicação lá do hospital, quando era ministrada, era você que ministrava ou era Não, a enfermeira do hospital? as técnicas de enfermagem. Você nunca ministrou? Nunca administrei. Nunca. Nunca, doutor. Quando foi que você tomou conhecimento de que você estava sendo acusado de ter envenenado o Evandro? Depois que eu dei meu depoimento todinho para a delegada, que ela falou que eu estava sendo acusada. Quando você foi dar depoimento? Depois do depoimento, porque os policiais chegaram na minha casa e falaram assim: Mãe Brenda, nós estamos aqui porque nós estamos investigando a vida de Evandro. Inclusive foram no carro comentando, né? Tô suspeitando que o hospital foi culpado, isso, aquilo, e o que você souber, você fala. Foi assim que me falaram. Você foi ouvida lá na delegacia no dia 11 de dezembro de 2017, e você teve a sua prisão decretada em maio de 2018. Nesse período, você teve outras vezes na delegacia para ser questionado com relação ao envenenamento de Evandro? Não tive. Não tive, doutor. Mesmo porque fez o exame, né, do corpo de Edivaldo, eu não tive conhecimento, não sabia. Nem eu, nem minha outra advogada que estava no caso. No caso de Edivaldo. De Edivaldo. E de Evandro? De Evandro também não tive conhecimento. Durante esse período de dezembro de 2017 a maio, quando você foi preso, você permaneceu aqui na cidade? Sim, tenho provas, nunca saí. Mesmo porque se eu tivesse feito alguma coisa, eu não ficaria na mesma residência. Tinha fugido, não estava aqui. Porque ninguém quer ser preso, ninguém. A que você atribui essa acusação contra você? Você ter envenenado Evandro? Eu não fui casada com nenhum dos dois. Não fui casada com nenhum dos dois. Não tenho filho com nenhum dos dois. Por que eu teria envenenado? A família está questionando ciúmes. A imprensa até falou da
envenenei a minha mãe. Então, por que eu envenenaria, mataria 2 pessoas? Por quê? Antes desses acontecimentos, da morte de Evandro e da morte de Edivaldo, alguém comentou que você teria matado sua mãe? Não, só na imprensa. Sim, mas antes ou depois da morte desses dois, eles comentaram que você teria matado sua mãe? Depois da morte deles. Então, antes desses 2 crimes, ninguém nunca tinha cogitado. Nunca, porque sabe como foi meu relacionamento com minha mãe. Sempre morei com minha mãe, cuidei de minha mãe. Seu relacionamento com seus irmãos é bom? É ótimo. Algum irmão seu suspeitou, lhe acusou de ter? Não, nunca. Não. Muito agradecido. Pode ser uma pergunta. É isso, eu preciso. É porque vocês tinham outra forma de colocar na máquina. Eu vou fazer essa semente, fazendo primeiro. E a mesma forma que vocês estão colocando. Já assinar o termo de refeitório e já sair. É só um minuto. Pode falar? Não, eu já parei de gravar. Aí vamos lá, termo de audiência, vara do júri da comarca de Itabuna. Esse endereço? Eu tiro esse endereço. Depois não paga das horas? Você quer que te libere aqui? Quanto eu... Porque a gente libera a gravação e depois você vai falar. Não, porque eu estou arrumando interrogatório para ela já assinar, porque eu faço diferente. Já colho a assinatura dela e libero ela. Pode ir, não? Mais provas produzidas, Considerando que não há mais provas a serem produzidas pelas partes, passa a palavra ao Ministério Público e em seguida dos assistentes da acusação para oferecer alegações finais. Excelentíssima Juíza, trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra a Ana Brenda Gonçalves de Oliveira, acusada de ter assassinado a vítima Evandro Bonfim de Souza, com emprego de veneno, mediante meio que possibilitou a defesa da vítima e por motivo torpe, sendo que a vítima veio a óbito com parada cardíaca às 7h15 do dia 3 de dezembro de 2017, no Hospital Caio de Filho, em Itabuna, Bahia. Consta dos autos que a denunciada e a vítima tinham uma relação de namoro, sendo que pouco tempo antes do óbito a vítima começou a apresentar alguns problemas de saúde, sendo que no dia 12 de 11 de 2017, por volta das 11 horas, a vítima passou mal quando tentava assistir a uma partida de futebol promovida pelo seu irmão, foi encaminhado até o hospital, internado em CTI, onde permaneceu até o dia 16 de novembro de 2017, retornando para o quarto do hospital, em que ficou acompanhado da denunciada como sua acompanhante durante todas as noites, até que na madrugada do dia 21 de novembro de 2017, a vítima teve uma súbita parada cardíaca, recebendo atendimento médico, todavia não foi possível o seu retorno, embora tenha sido obtida a reanimação cardíaca, a vítima veio a óbito por morte cerebral, conforme o protocolo de morte encefálica. Para fazer esse experimento na situação legal, senão eu tenho que chegar no jeito. Então, excelência, conforme o protocolo de morte encefálica,
finalizado às 15h58 do dia 28 de novembro de 2017, e repito, com parada cardíaca às 7h15 do dia 3 de dezembro de 2017. Excelência, a senhora sabe que se trata aqui de procedimento submetido ao Tribunal do Júri e que, portanto, para uma eventual decisão de pronúncia, são necessárias a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Inicialmente, no tocante à materialidade delitiva, esta é absolutamente incontestável, inclusive como a própria defesa reconhece por ocasião de sua resposta à acusação, especialmente diante do laudo de exame de necrópsia e do laudo de exame pericial de número 2017-00-LC-060538, dígito 01, comprovando de forma absolutamente incontestável que a vítima veio a óbito em razão da presença de terbufos, uma substância extremamente tóxica encontrada no seu organismo, substância popularmente conhecida como chumbinho. Portanto, excelência, inicialmente no tocante à materialidade, não há absolutamente nenhuma dúvida de que a vítima veio a óbito em razão de ter sido envenenada pela substância vulgarmente conhecida como chumbinho. No tocante à autoria delitiva, excelência, embora a lei ressalte que são necessários para a decisão de pronúncia, uma vez que nessa primeira fase, embora o princípio inclui para a sociedade, seriam suficientes apenas meros indícios de autoria, o que se verifica aqui nos autos, desde a fase do inquérito e absolutamente reforçado nessa audiência de hoje, é que não existem apenas meros indícios, mas sim, já nessa primeira fase, uma certeza absolutamente segura quanto à autoria delitiva. Nesse sentido, faço referência aqui a todos os testemunhos que foram prestados nesta sentada, os familiares da vítima, Elmara, Zenaide e Eufrásio, todos confirmando a existência do relacionamento, o histórico de debilidade súbita da saúde da vítima pouco tempo depois de começar a se relacionar com a acusada, o fato de ele ter passado mal. A acusada foi a única pessoa que permaneceu com a vítima como acompanhante no hospital, sendo posteriormente comprovado que, de fato, como já dito aqui anteriormente, a vítima faleceu em razão de envenenamento. Também aqui faço referência aos testemunhos das testemunhas Daniel e Elide, ambos que não conheciam a vítima, não conheciam a denunciada, por um acaso do destino se encontravam no mesmo quarto da vítima no hospital. Ambos confirmaram, e essas são as informações mais importantes por eles prestadas, que de fato apenas a acusada se encontrava como acompanhante da vítima e que no dia do fato, a acusada e a vítima saíram para dar uma volta ou para fazer uma caminhada nos corredores do hospital, e a vítima, quando retornou, já aparentava não estar se sentindo bem. E dois, talvez essa a mais importante das informações, é de que ouviram, observe, excelência, pessoas que estavam em um leito na outra ponta do quarto, ambos que, repito, não conheciam a denunciada, não conheciam a vítima, não tinham qualquer relacionamento com a família de um ou de outro, ambos relataram aqui que mesmo na outra ponta do quarto ouviram barulhos aparentando ser um gemido, algum sentimento de dor vindo de dentro do quarto, e que entre esse barulho, esses sinais de que alguém não estava bem e a chegada da equipe médica no quarto, decorreu um período relevante de tempo, evidentemente não há como ter uma precisão matemática, mas ambos relataram que houve um tempo considerável. Ele fez referência ao período de 20 minutos, pelo menos. Daniel não trouxe uma precisão numérica, mas também relatou que houve um grande período de tempo. Aliado a isso, excelência, tem-se uma filmagem do corredor do hospital no momento em que a denunciada sai do quarto para buscar, entre aspas, socorro para o seu namorado, em que causa, isso inclusive foi referido na denúncia, causa absoluta estranheza o nível de calma e de frieza em que uma pessoa que supostamente quer o bem e está preocupada com a saúde de um ente querido sai no corredor do hospital para buscar socorro ao seu ente que está ali prestes a morrer. Só no caso maior estranheza quando se depara aqui com a acusada pessoalmente e se verifica que de fato a frieza encontrada naquele vídeo se mantém aqui nessa audiência de uma forma absolutamente incompreensível e que apenas evidencia e reforça a certeza que se trata de uma pessoa absolutamente perversa e que pratica um ato dessa natureza. Portanto, excelência, no tocante
a autoria de materialidades. O Ministério Público entende que não há nenhuma dúvida e, portanto, entende que a medida que se impõe é a pronúncia da acusada. No tocante às qualificadoras, também sabe, Excelência, que conforme o entendimento pacífico da doutrina de jurisprudência, apenas eventuais qualificadoras manifestamente improcedentes poderiam ser excluídas da denúncia, o que aqui, evidentemente, não é o caso dos autos, uma vez que, assim como a autoria, as qualificadoras não apenas são plausíveis, como são absolutamente comprovadas e coerentes com o conjunto probatório, um motivo torpe. Todas as evidências indicam, inclusive com a prova testemunhal, de que a vítima, de que a acusada, agiu com um sentimento de mesquinho, de egoísmo, de torpeza, movida por ciúmes, para evitar que o seu namorado, inclusive como aconteceu com a outra vítima, que será objeto de um processo oportunamente, impedir que o namorado pudesse pôr fim ao relacionamento e seguir sua vida em paz. E com extrema torpeza, a denunciada optou por ceifar-lhe a vida. Igualmente também presente aqui a qualificadora do uso de veneno. Aqui trata-se de uma qualificadora meramente objetiva e, portanto, comprovada pela prova pericial. Também aqui a qualificadora da dissimulação, de meio que possibilitou a defesa da vítima, uma vez que tanto a vítima quanto a sua família em nenhum momento foram capazes de perceber o ardil criminoso da acusada, a perversidade e a crueldade dessa pessoa, permitindo, como a própria irmã da vítima falou aqui na audiência, que permitiram que a acusada permanecesse como companheira da vítima no hospital, porque jamais poderia imaginar que um ato tão cruel pudesse ser praticado por essa pessoa. Infelizmente, foi assim que ocorreu e não tenho dúvida de que a família hoje deve sofrer bastante por conta desse fato, inclusive por ter sido também ludibriada pela acusada e, portanto, Excelência, também não há nenhuma dúvida quanto à presença das três qualificadoras. Conclusivamente, Excelência, nessa fase processual, em resumo, o Ministério Público entende absolutamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, também comprovadas a presença das qualificadoras e, portanto, se manifesta pela procedência da denúncia, pronunciando-se acusada a julgamento pelo Colegiado Popular da Comarca de Itabuna pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado, repito, qualificadoras do motivo torpe, qualificadoras do uso de veneno e qualificadora de dissimulação, meio que possibilitou qualquer chance de defesa por parte da vítima. Por fim, Excelência, no tocante à prisão preventiva, entende o Ministério Público que permanecem absolutamente intocados, ou melhor, são até reforçados pela prova produzida nesta audiência, os requisitos da prisão preventiva, tendo em vista aqui a absoluta torpeza, crueldade e gravidade do fato concreto, bem como o próprio comportamento da acusada demonstrado desde a época do fato e reforçado aqui nessa audiência com uma pessoa de personalidade fria, cruel, sem qualquer tipo de sentimento de remorso ou de arrependimento e que, portanto, é evidente que a sua liberdade colocaria em grave situação de vulnerabilidade à ordem pública, tanto em razão, repito, da gravidade dos fatos, quanto em razão da concreta possibilidade de acusado voltar a delinquir, caso seja colocado em liberdade, ressaltando-se aqui que foram duas as vítimas em circunstâncias absolutamente semelhantes. Por tais razões, além da decisão de pronúncia, o Ministério Público também se manifesta pela manutenção da prisão preventiva do acusado. Nesses termos, essa se pede deferimento. Assistência. Excelentíssima Senhora Doutora Juíza, da Vara do Júri da Comarca de Itabuna, após a briosa alegação oral feita pelo parquet e em respeito ao princípio do indúbio pro sociedade, que nesse momento deve perdurar, a ciência da acusação reitera em todos os termos o pedido feito pelo representante do Ministério Público. Pede deferimento. Meritíssimo juízo, considerando que este processo já envolve mais de 450 páginas, envolve laudos periciais, prontuários médicos, em volume também acentuado de páginas, perícias, relatórios, filmagens, o que requer uma análise mais criteriosa para que se possa elaborar uma boa defesa
em favor da acusada, vem requerer de Vossa Excelência que consigne a este advogado prazo para apresentação de defesa escrita, para em seguida Vossa Excelência apreciar o encerramento desta fase processual, com o que já concordou o ilustre promotor. Eu consultei a ele da possibilidade de fazer as nossas alegações escritas e ele não se insurgiu contra. Deste modo, eu peço a Vossa Excelência que defira o nosso pleito nesta sentada. Muito graças. Defiro por requerido, para que viabilizar a análise detida por parte da defesa, o oferecimento de alegações finais no prazo e período de 5 dias, certo? Após os autos concluídos para decisão. Só de sugestão, se quiser constar na ata que as alegações foram pela total procedência, porque quando for na hora de sentenciar, se não quiser ouvir, todo mundo já sabe que as alegações foram passadas. Você vê que é questão do ajuste. Não eu pedi para essa habilidade, aí está mais nada. Está prevista. Você poderia falar aqui. Foi mais forte do que o meu processo, a sonoridade. Não era no meio intencional. Muito isso. O verdadeiro trata dessa Agora, antes da instrução,
Em vários casos, ele prefere falar que ele não tem nem como eu manifestar aqui para tomar ciência, nada. Também a dor é necessária. Porque vai para lá. A audiência está encerrada.